Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom, dando continuidade àquela proposta de apresentar um estudo sobre o amor, eu havia comentado na introdução, que era o vídeo anterior, né, que nós faríamos uma gradação das apresentações, dos amores mais carnais até o amor mais espiritual. E os três primeiros amores, eles são os mais carnais, logicamente. E particularmente esse de hoje, que é o amor porneia, o amor apetite, eu até gostaria de pulá-lo, mas eu não posso fazer isso porque ele é uma realidade na nossa vida. Eu não tenho como negar que ele existe e que é preciso comentar desse assunto. Então, tanto o amor apetite, tanto o amor, o segundo, que é o amor posse, que muitas vezes é associado à paixão, a paixão amorosa, quanto o amor eros, eles fazem parte desse consciente coletivo das pessoas, de que eles são a coisa mais importante da vida. Tem gente que acha que se apaixonar é tudo de mais importante que a gente pode querer na nossa vida. Tem gente que coloca o sexo praticamente numa prateleira de Deus, né? Então não tem como a gente deixar de falar disso. Sem perder muito tempo mais nessa introdução, vamos direto do que se trata o amor porneia ou amor apetite. Logo de cara isso deve causar muita estranheza, porque a maioria das pessoas que já ouviram falar ou já leram sobre porneia associam diretamente à questão da palavra que deu origem à palavra pornografia, como uma característica de um tipo de atitude, vamos dizer assim, que busca uma retribuição imediata busca uma retribuição imediata de um prazer sem que haja uma troca afetiva entre ela. Pornografia também muitas vezes é associada a sexo fora do casamento, um sexo casual, adultério, por aí vai. Então não tem realmente como se comparar isso à questão do amor, né? Mas o que se propõe, o que o Jean-Yves Leloup e a Catherine Benside apresentaram, que eu achei muito, muito interessante, foi a comparação do amor porneia ao amor eles deram dois exemplos muito interessantes. Que quando você pensa, né, num relacionamento, no início de um relacionamento, ou até mesmo num relacionamento já mais duradouro, mas em que existe uma certa manipulação, uma certa relação de dominador e dominado, você vai entender essas duas associações porque ela tem uma relação muito interessante. A primeira relação é o amor de um bebê pela mãe. É o amor infantil, o amor de um bebezinho pela mãe. O que isso tem a ver com essa questão da porneia, por exemplo? Porque se você já teve filho, e eu e Márcia tivemos dois, você vê claramente o seguinte: o bebê, quando ele tem uma necessidade, ele está com fome, ele está sujo, seja o que for, ele começa a chorar e ele exige imediatamente ser atendido, sem se preocupar exatamente se a mãe está cansada, se a mãe dormiu direito essa noite. Não interessa, ele quer que as carências dele sejam atendidas de imediato. O outro lado, outro exemplo que ele dá que também é muito interessante, é o exemplo já oposto, da mãe que pega, se eu não me engano, acho que o termo é coeiro, né? Aquela mantinha, envolve a criança, amarra ela, os braços e as pernas dela, que a criança não consegue efetivamente fazer nada. Ela fica totalmente à mercê do desejo da mãe. Esse é um outro também exemplo do que vem a ser esse amor porneia ou amor apetite. É aquele tipo de amor em que você exige que a tua carência seja atendida pelo outro. Você transforma o outro num objeto alimento. Aquele que vai satisfazer as tuas carências, sejam elas afetivas, sejam elas de cunho sexual e por aí vai.
O outro, ele não é diferenciado pela razão de existir, ele existe para satisfazer as minhas necessidades. Tá? O que mais que a gente pode extrair desse tipo de informação, né? Quando eu estava pensando, eu demorei mais de um dia para poder lançar esse vídeo, porque eu estava tentando, assim, firmar na minha cabeça alguns conceitos. E uma coisa que chegou muito próximo do que vem a ser essa definição de apetite que ele diz, que ele menciona, são aquilo que a gente aprende muitas vezes na faculdade, que é a tal da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow, ela coloca o ser humano, a satisfação do ser humano por graus de intensidade. E a mais básica de tudo, ele chama de necessidade fisiológica, que me parece muito com essa questão do apetite. Quais são as necessidades fisiológicas que Maslow apresenta? Fome, sono, sexo, necessidade de excreção, sede e por aí vai. São necessidades que ele chama de insatisfaciente, ou seja, são necessidades que elas nunca se satisfazem. Você nunca vai estar plenamente satisfeito de fome. Você come de manhã quando acorda, na hora do almoço você está com fome de novo, à noite novamente e por aí vai. O sexo é a mesma coisa, você nunca está satisfeito. Você, no momento em que você tem aquela tua carência atendida, você está momentaneamente satisfeito. Mas você é um ser insatisfeito o tempo todo. Por isso, sim, o nome de necessidade insatisfaciente. O apetite, ele vai por esse caminho. Ele é um instinto de sobrevivência. Você, quando está com fome, dependendo do nível de fome que você chega, você pode vir até cometer um crime, você pode realmente vir fazer loucuras. Uma vez eu li uma coisa muito que eu achei muito interessante, que a pessoa comparava, tipo, o bebê praticamente a um psicopata, né? Porque ele dizia o seguinte, pô, bota uma arma na mão de um bebê, pô, e ele, se ele tivesse condição, ele poderia até cometer um crime para poder satisfazer a sua necessidade. Pô. E é curioso, né, que quando você compara realmente a porneia, por exemplo, o amor de um bebê, você vê o seguinte, né? Para um bebê, esse tipo de situação, ele até é charmosa, é bonitinho, então, mas quando isso vai para um adulto, a coisa fica bem mais complicada, é bem mais difícil da gente aceitar, né? Amar como uma criança, né, exigindo do outro que satisfaça a sua carência, ele é um amor muito perigoso. Tá? No início de um relacionamento, o seu amor ser um amor infantil é até aceitável porque você está construindo esse relacionamento. Né? Você não sabe muito bem o que esperar do outro, você entra normalmente dentro de uma relação com uma série de expectativas que o outro vai atender a você. Mas, infelizmente, a gente também, assim, no decorrer, principalmente a gente que trabalha com casais, a gente vê muitos casais que trabalham esse aspecto do amor infantil, do amor apetite, por meio de manipulação. Não é incomum, por exemplo, você ver, principalmente em homens, tá? Que normalmente ele é o provedor principal, é o mais comum de você ver, homens, por exemplo, que utilizam o fato de ser o provedor para manipular a mulher a atender às suas vontades por meio de dinheiro, por meio de pressão. Infelizmente, eu já conheci um casal que o marido, por exemplo, fazia a mulher até passar fome se ela não fizesse aquilo que ele queria. Isso, infelizmente, acontece. Nós também vemos com uma certa frequência, e isso é mais comum em mulheres, mas também pode acontecer do homem ser a vítima, da mulher ser a vítima também, mas é mais comum com homens, de se utilizar, por exemplo, o sexo como uma ferramenta de opressão. Só faço o que você quer, ou melhor, eu te nego o que você quer, que normalmente é o sexo, se você não fizer tal coisa por mim. Tá? Isso deixa muito de ser uma relação saudável, né? Isso se torna realmente o que a gente ouve falar muito por aí, de uma relação tóxica, né? O problema com os apetites
é que eles normalmente, como a gente citou, por exemplo, o caso da fome, ele é temporário e ele não te produz uma satisfação completa. Quem vive nesse amor infantil, nesse amor manipulador, ele não vai te produzir realmente um resultado duradouro. Ele não vai preencher esse vazio espiritual que você sente. E diante do vazio, o que você costuma fazer? Criar passarelas, né? E essas passarelas, às vezes, nem sempre elas são saudáveis, né? Como sair dessa situação? Bom, se o teu problema é só simplesmente o fato de você ser ainda imaturo, de você estar vivendo um início de um relacionamento, espera-se com o passar do tempo, com o amadurecimento, que esse tipo de situação passe. Mas, se não é muito importante que você deixe de esperar que o outro venha preencher essa sua carência. Tá? É muito importante que você preencha a sua vida com expectativas corretas. Né? Você depositar a tua expectativa em cima do outro é você estar fadado ao fracasso. Você não pode esperar que um ser finito te produza uma satisfação infinita. Essa aí só realmente Deus pode fazer. Você não pode, não vai conseguir isso através, alimentar suas carências através do outro. Tá? E a gente veio construindo em vídeos anteriores, principalmente os iniciais, algumas coisas que são bastante relevantes nessa fase do amor-apetite. Você precisa realmente buscar em Deus, entender quem você é. Na medida que você consegue entender o amor que Ele tem por você, você consegue entender também que você é um ser limitado, que você é um ser que depende muito da graça e da misericórdia do Senhor. Não só você, também as pessoas que vivem com você, seu marido, sua esposa ou seus filhos, eles também estão no mesmo patamar diante de Deus que você está, de necessidade da graça e da misericórdia dele. De que forma isso te ajuda? Entender a graça é você entender que muitas das vezes você vai receber favores imerecidos. Apesar de quem você é, você vai receber coisas boas. Você merece, você vai receber da parte dele coisas que você não merece. Entender também que você também é alvo da misericórdia dele faz você entender que muitas das vezes você merecia uma punição pesada, você merecia coisas ruins. Mas apesar disso, Deus te concede coisas boas. Quando você entende que você é alvo desse amor de Deus, você também passa a estender esse tipo de amor para o outro. Isso facilita você se sentir amado e facilita você também amar o outro. Essa maturidade do relacionamento, ela baseia-se em você ser capaz de viver a felicidade almejada, evoluir de uma necessidade suportada e quase sempre contrariada para um desejo assumido e vivenciado. Não por um sonho, mas para a realidade. Sair desse patamar de gula para evoluir para um patamar de comunhão. Mudar o teu foco do consumo, dos teus apetites, para a comunhão, sem precisar deixar de ser criança, apaixonado, amoroso e amigo. Ele usa uma frase que é muito interessante: sinto apetite por você, mas a criança que eu sou não serve de meus apetites. Pelo contrário, brinca, diverte-se e goza a vida. Uma coisa muito legal assim, que eu vejo de todos nós, seres humanos, e que passa por essa questão do amor-apetite, do amor que é um amor infantil, né? É que a gente nunca deixa de ser criança. Eu gosto muito dessa parte, a gente olhou muito esse assunto pelo foco negativo, mas existe também um foco muito interessante que pode ser explorado desse. Eu gosto muito, por exemplo, de viver
também essa infantilidade com a Márcia. Muita gente brinca que nos homens a gente chama de quinta série, né? Eu gosto muito disso. Eu e Márcia aproveitamos muito esse lado do senso de humor, da gente brincar, da gente se divertir com a bobeira, muitas das vezes com galhofa, com exageros. Isso faz realmente assim, faz muito bem ao nosso relacionamento. Eu brinco com a Márcia que uma das coisas que eu mais temo hoje, né, é um dia chegar à insanidade, porque eu tenho medo que na hora que eu perder o meu freio na língua, né, eu fale tanta bobagem que muita gente que não nos conhece na intimidade talvez não venha a entender, né, a extensão das nossas brincadeiras, essa extensão da nossa intimidade, né. Uma coisa muito relevante que eu falei na introdução, que precisa se aplicar também a esse ponto aqui, é a questão de que à medida que o nosso amor amadurece, que a gente passa, por exemplo, do amor-apetite para níveis superiores, o amor-apetite não vai deixar de existir, mas ele vai passar a ser influenciado por outros amores. Eu e Márcia, quando a gente ministra, a gente muitas das vezes utiliza o sexo, a vida sexual como exemplos, porque ela é mais fácil de ilustrar e mais fácil das pessoas entenderem. Então, assim, usando isso também aqui nesse ponto, né, uma vez que o sexo também é um apetite, né, que nunca desaparece. Tem gente que vai dizer assim, mas quando a gente fica velho desaparece. Não, eu acredito que não. Existe um senhor de quase 90 anos que uma vez chegaram para ele e perguntaram quando é que foi que ele parou de sentir o desejo sexual, né, pela sua esposa. E aí ele falou para a pessoa que estava entrevistando ele e disse o seguinte: você está fazendo a pergunta errada, a pergunta é quando eu vou deixar de sentir. Então, assim, o sexo é realmente um apetite que ele não desaparece com o tempo. E eu, exemplificando a minha vida com a Márcia, eu sinto ainda apetite por ela e creio que isso nunca vai deixar de existir. A diferença de um amor maduro para um amor infantil é que, embora a gente tenha apetite, a gente não se serve desse apetite para manipular o outro. Pelo contrário, a gente utiliza um amor, por exemplo, o filia, que é o amor da amizade, para você entender o momento que aquela pessoa está vivendo. Às vezes, num casamento, o homem está com o apetite em alta e a mulher está com o apetite em baixa. E você, não é porque você tem algo que seja legítimo e real, que você vai se sentir no direito de obrigar o outro a satisfazer a sua necessidade. Então a amizade te ajuda a você entender o ponto que a outra pessoa está e ter empatia pela necessidade, pela situação em que o outro está vivendo. Da mesma forma, o amor ágape, o amor sacrificial, vai te ajudar também a esperar o melhor momento de você, junto com o outro, para atender essa necessidade. Por outro lado, a Márcia, por também estar no mesmo grau de maturidade e ter alcançado o mesmo tipo de amor que eu já alcancei também, ela também, sabendo que eu estou passando por uma necessidade, ela vai querer se esforçar para me ajudar. E eu sabendo, porque ela não está bem, eu vou me esforçar também para que ela não se sacrifique por mim. E aí você entra numa competição sadia, de ajuda um ao outro, para que os dois, no melhor momento, no momento mais condizente, possam se mutuamente desfrutar daquele apetite, daquele momento que seja bom para os dois. Então, isso é um pouquinho do que eu queria passar para vocês sobre o que vem a ser esse amor-apetite. Espero que eu tenha sido claro, que eu tenha sido útil. E se eu falei algo que não ficou claro, bote no comentário, porque é mais importante às vezes que você esclareça uma dúvida, tá, do que você levar a termo algo que você não entendeu para um caminho ruim, tá? Eu já tive infelizmente assim eu e Márcia, uma experiência ruim nesse ponto de você utilizar às vezes um versículo bíblico para explicar
a importância do ato sexual para um casal e depois vir a saber que aquela pessoa utilizou aquilo como uma forma de manipulação para oprimir o outro, tá? Então, se não ficou claro, se ficou alguma coisa pendente que precisa ser mais esclarecida, coloca no comentário, eu vou ler e vou tentar te ajudar dentro daquilo que for preciso, tá bom? Um forte abraço para vocês, obrigado por ter ficado até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o amor potus, que vai falar sobre posse, sentimento de posse que a pessoa tem sobre o outro, e vai falar também sobre paixão amorosa, sobre o que vem a ser a paixão, se ela é boa, se ela é ruim, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e até a próxima.